A linha entre a vida e a morte é mais fina do que a gente imagina. Eu sempre soube disso, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela UTI. Durante meses, ela esteve ali, imóvel, em silêncio absoluto, sem respostas, sem movimentos. Um corpo que respirava, mas não vivia. E mesmo assim, eu ia até lá todos os dias, como uma promessa que fiz a mim mesmo. Ou talvez por algo maior, que nem eu soubesse explicar. Só que naquela madrugada, algo mudou. Quando o monitor manteve o mesmo ritmo e o quarto parecia tão gelado quanto sempre, ela disse meu nome, baixinho, como um sussurro que cortou o silêncio do abismo. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Antes de continuar, me diga, de qual cidade e país você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo. Quero saber até onde essa história vai tocar corações. Meu nome é Caio e sou técnico de enfermagem em um dos maiores hospitais públicos da cidade. Já vi muita coisa em 5 anos de plantão. Acidentes terríveis, mães em trabalho de parto no chão da emergência, pacientes saindo andando depois de milagres inexplicáveis. Mas nenhuma história me marcou tanto quanto a dela. O nome dela era Júlia. Tinha 27 anos quando foi trazida para o hospital após um acidente de carro que chocou a cidade inteira. Ela estava no banco do carona quando um caminhão invadiu a pista. Sobreviveu, mas ficou em coma profundo desde o primeiro dia. Segundo os médicos, havia uma lesão cerebral severa, mas o corpo ainda lutava. E ali estava ela, imóvel no leito da UTI, com tubos, monitores e a luz fria das máquinas cuidando do que restava da vida. No começo, eu apenas fazia meu trabalho. Checava os sinais, trocava o soro, limpava os acessos, mantinha a postura profissional. Mas, com o tempo, algo estranho começou a acontecer. Eu me pegava ficando mais tempo no quarto dela do que o necessário. Às vezes, conversava em voz baixa, como se ela pudesse me ouvir. Contava sobre o plantão, reclamava das marmitas frias, falava do mundo lá fora. Ela, claro, não respondia. Mas havia algo naquele silêncio que me prendia. Os outros colegas diziam que eu estava ficando sensível demais, que era perigoso se apegar. Ela não vai acordar, Caio, diziam. Isso aqui não é novela. Mas mesmo assim, eu não conseguia me afastar. Havia algo naquele rosto sereno, naquele corpo imóvel, que me fazia querer estar ali, como se uma parte de mim se recusasse a desistir. Então veio a madrugada. O hospital estava mais silencioso do que nunca. O plantão lento, quase entorpecente. Entrei no quarto 12 para checar os sinais, como sempre. Os batimentos regulares, pressão normal, estava tudo estável. Mas quando me virei para sair, ouvi, fraco, quase inaudível, um som que parecia impossível. Caio. Congelei. Meus pés ficaram colados ao chão. Virei lentamente, achando que tinha imaginado. Mas não. Ela murmurou novamente, mais fraco ainda, como se cada sílaba custasse um mundo de esforço. Caio. Ali, naquele segundo, tudo o que eu conhecia sobre medicina, lógica, rotina, desapareceu. E meu coração começou a bater tão forte que achei que ia desmaiar. Por um instante, acreditei que estava ouvindo coisas. A mente prega peças quando se está exausto, principalmente em uma UTI silenciosa, rodeado por aparelhos que apitam de tempos em tempos. Mas eu não estava sonhando. O nome saiu dos lábios dela, mesmo que mal articulado, mesmo que tão fraco quanto o fio de vida que ainda a mantinha naquele leito. Caio. Um som abafado, mas claro. Não havia confusão. Era o meu nome. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha finalmente se despertado. Corri até a cabeceira, toquei sua mão. Ela não se mexeu. Olhei fixamente para o rosto dela, em busca de algum sinal de movimento nos olhos, algum tremor nos lábios, qualquer coisa. Mas ela permaneceu como sempre esteve, serena, imóvel, inconsciente. E isso só tornava tudo mais estranho.
Era como se ela tivesse falado com a alma, não com o corpo. Liguei para o médico plantonista, chamei a equipe. Mas quando eles chegaram, nada. Tudo estava igual. Ela não pronunciou mais nada. Os exames não mostraram alterações. Nenhuma atividade cerebral fora do comum. Nenhum movimento espontâneo. Tudo exatamente como antes. O médico me olhou com aquele típico ceticismo cansado. Você tá há quantas horas nesse plantão, Caio? Dorme um pouco. Vai te fazer bem. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Não era loucura, não era cansaço. E no fundo algo me dizia. Ela tentou se comunicar. Por quê? Por que comigo? O que aquele nome significava para ela? Era apenas uma resposta automática? Ou havia algo maior por trás disso? Comecei a cavar informações. Fui até o arquivo do hospital, puxei o prontuário dela. Descobri que Júlia não tinha familiares próximos registrados. Só um número de celular que ninguém atendia e uma ficha social incompleta. Ninguém parecia saber quem ela realmente era. Nenhum parente visitava, nenhum amigo aparecia. Era como se tivesse surgido do nada e caído no coma logo depois. Isso me deixava inquieto. Como alguém tão jovem podia estar tão sozinha? Passei a madrugada em claro, sentado no chão do quarto, observando cada respiração dela. A luz fraca da UTI parecia mais quente naquela noite. Eu sentia que havia uma urgência oculta, um pedido de socorro que vinha de algum lugar além do físico. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu rezei. Não com palavras decoradas, mas com o coração. Pedi um sinal, uma resposta, qualquer coisa. Quando o dia amanheceu, algo dentro de mim estava diferente, mais determinado. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Aquela voz era real e não foi por acaso. Júlia tentou me dizer algo. Talvez precisava de mim mais do que eu imaginava. Mal sabia eu que isso era apenas o começo, porque ao tentar descobrir mais sobre o passado dela, eu acabaria descobrindo verdades que colocariam minha própria vida em risco. Na manhã seguinte, ainda com os olhos ardendo pela falta de sono, voltei àquela mesma cadeira ao lado do leito da Júlia. O quarto estava como sempre, frio, silencioso e preenchido apenas pelo som constante dos monitores cardíacos. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Algo havia mudado. A maneira como ela pronunciou meu nome não parecia acidental. Não era fruto de delírio ou impulso neurológico. Era como se ela tivesse escolhido dizer aquilo. Mas por quê? Por que eu? Com a ficha médica dela em mãos, voltei ao número de celular que aparecia como contato de emergência. Ninguém havia atendido nas últimas vezes, mas algo me impulsionou a tentar de novo. Disquei. Um toque. 2. 3. Até que, finalmente, uma voz atendeu. Rouca, desconfiada, quase hostil. Alô? Eu engasguei por um segundo, mas logo respondi. Bom dia, eu sou enfermeiro do Hospital São Judas. Estou cuidando da Júlia, a paciente em coma. Esse número está no prontuário como contato de emergência. Houve um silêncio estranho do outro lado da linha. Nenhuma palavra, nenhum ruído. Apenas o som abafado de uma respiração tensa. E então, do nada, a ligação foi encerrada. Sem resposta, sem explicação. Tentei ligar novamente. Caixa postal. Repeti mais 3 vezes, até perceber que o número havia sido bloqueado ou desligado. Aquela reação me deixou inquieto. Quem atenderia assim ao saber que alguém próximo está em coma? Quem desligaria sem ao menos perguntar como ela estava? Aquele número, aquele silêncio. Era quase como se a pessoa já soubesse, como se já esperasse essa ligação e não quisesse lidar com ela. Voltei ao arquivo. Pedi acesso aos dados antigos da admissão da Júlia. Descobri que ela havia dado entrada no hospital há quase 7 meses, desacordada após um acidente de trânsito.
mas sem documentos na hora, sem testemunhas, sem informações claras. Os únicos pertences encontrados com ela eram uma aliança, um colar com uma pequena pedra azul e um papel rasgado com meu nome escrito à mão: Caio Oliveira. Só isso. Quando vi aquela prova, meu estômago virou. Ela já me conhecia, antes mesmo de tudo isso. Mas como? Eu não conseguia lembrar da Júlia. O rosto dela não me despertava nenhuma memória concreta. E ainda assim, ela sabia meu nome. Carregava ele como um amuleto, ou talvez como um lembrete. Isso explicava por que havia me chamado, mas deixava uma pergunta ainda mais angustiante: por que eu não lembrava dela? Aquilo me perseguiu o dia inteiro. Vasculhei minhas redes sociais antigas, e-mails, mensagens, até contatos de pessoas com quem perdi o vínculo nos últimos anos. Buscava qualquer menção a uma Júlia, qualquer pista. E foi numa conversa arquivada de 5 anos atrás que encontrei algo. Uma mensagem curta vinda de um e-mail estranho, sem foto de perfil, sem assinatura. Dizia apenas: você vai se esquecer de mim, mas eu nunca vou esquecer de você. C.O. Meus dedos gelaram. A mensagem estava marcada como não lida, e a data coincidia com o fim de um período sombrio da minha vida, do qual quase não me recordava. Uma temporada em que estive internado por exaustão mental, depois da morte da minha mãe. Será que naquele tempo eu conhecia a Júlia? Comecei a me lembrar vagamente de uma mulher de olhos muito claros, que sentava comigo no jardim do hospital e lia em voz alta. Eu não recordava o rosto completamente, mas a sensação de conforto era intensa, como o calor do sol num inverno rigoroso. E agora, tudo começava a fazer sentido. Talvez ela estivesse lá, comigo. Talvez ela tivesse me ajudado. E eu, por algum motivo, bloqueei essa lembrança. E agora ela estava aqui, diante de mim, em coma, quase morta, murmurando meu nome como se fosse a única esperança. Mas o que houve entre nós? E por que, depois de tudo, alguém parecia querer apagar essas memórias? As respostas não estavam apenas nos registros do hospital ou nas ligações interrompidas. Estavam dentro de mim. E talvez também no segredo que Júlia carregava antes de perder a consciência. E foi quando notei algo que havia passado despercebido. O colar que ela usava não era apenas decorativo. Na parte de trás da pedra, quase invisível, havia uma gravação em miniatura. E ali estavam as iniciais: C.O. em J.S. Nunca esqueça. Minha respiração falhou por um segundo. Eu era o C.O. Ela era a J.S. Nós havíamos vivido algo que, de alguma forma, foi apagado. E agora, talvez o tempo estivesse cobrando o resgate dessa memória. As semanas seguintes foram um misto de tensão e esperança. A equipe médica estava cada vez mais intrigada. Não era comum alguém em coma reagir a estímulos tão específicos e emotivos. Mas com a Ana, sempre que eu falava com ela, sempre que eu contava nossas histórias, lia as cartas que escrevi durante o tempo que ela dormia, eu via o monitor cardíaco mudar. Era como se sua alma entendesse que eu estava ali, lutando por ela. Um dia levei um colar que ela adorava, coloquei na mão dela, disse baixinho: se você me ouvir, aperta ele. E naquele silêncio tenso do quarto, onde até a máquina de oxigênio parecia prender a respiração, eu senti os dedos dela se moverem. Não apertaram o colar de forma firme, mas havia movimento. A enfermeira que acompanhava quase caiu para trás. Foi aí que tudo virou um furacão dentro de mim. Será que ela estava tentando voltar? Será que parte dela, mesmo que mínima, estava acordada? Eu comecei a me perguntar o que realmente acontecia com alguém em coma. Eles escutam, sentem, pensam. O neurologista me disse que existiam níveis diferentes de consciência. Que a mente dela podia estar presa em um tipo de limbo entre o sono profundo e a vigília. Mas mesmo com todo o ceticismo deles, eu vi a Ana responder a mim de uma forma que ninguém mais conseguia provocar.
Eu não queria acreditar que era coincidência. E se ela estivesse me ouvindo esse tempo todo, gritando por dentro e sem conseguir se expressar? Voltei a ler para ela todos os dias, por horas. Li nossos e-mails antigos, mensagens engraçadas, as promessas que fizemos um ao outro. Eu sentia que cada palavra minha era um fio jogado num abismo e que, de algum jeito, ela estava puxando o outro lado. As enfermeiras passaram a entrar no clima comigo. Uma delas até colocou uma playlist com músicas que Ana gostava. O quarto 312 se tornou uma espécie de santuário de esperança dentro daquele hospital tão carregado de dor. Mas junto com a esperança vinha um medo. E se eu estivesse errado? E se tudo isso fosse só minha mente tentando encontrar sentido em algo que era só biologia? Foi então que um dia, ao anoitecer, enquanto segurava a mão dela e falava da nossa primeira viagem juntos, ouvi um som, baixo, raspado, quase inaudível. Mas era meu nome. Lucas. O som atravessou o quarto como um trovão silencioso. Eu congelei. Olhei para ela. Seus olhos ainda fechados, mas os lábios tinham se mexido. A máquina acusou uma leve alteração nos sinais. Chamei a enfermeira trêmulo. Ela falou, eu ouvi. Ela correu, chamou a médica plantonista. Vieram correndo, examinaram, disseram que poderia ser reflexo, mas eu sabia. Aquilo não era reflexo, era a voz dela. Era Ana tentando voltar. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais esperando um milagre, eu estava vivendo um. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado ao lado dela, observando cada centímetro do seu rosto, cada microexpressão, como se qualquer sinal novo pudesse ser a chave para o despertar. A palavra que ela murmurou ecoava em mim como um trovão suave e eterno. Lucas. Foi a primeira vez em meses que ouvi minha esposa pronunciar algo. A dúvida que ainda pairava na cabeça dos médicos não importava mais para mim, porque naquele sussurro, por mais breve e frágil que fosse, havia uma declaração de que ela estava lá. Em algum lugar, dentro daquele corpo imóvel, Ana ainda lutava. E agora, eu sabia disso com todas as células do meu corpo. Na manhã seguinte, os médicos decidiram aumentar a frequência dos estímulos neurológicos, testes de resposta, contato visual indireto, sons, toques. E eu estava ali, presente em todos. Colocaram uma gravação da nossa filha Clara, chamando pela mãe. Pela primeira vez, o monitor cardíaco acelerou com uma curva que parecia impossível para alguém naquela situação. Eu comecei a registrar tudo, vídeos, áudios, datas, porque mesmo que o mundo não acreditasse, eu precisava provar que Ana estava voltando. Até que um dia, algo ainda mais inesperado aconteceu. Eu estava lendo para ela a carta de quando nos casamos, aquela que escrevi na véspera do nosso casamento. Quando terminei, um movimento sutil em seus lábios surgiu, e depois um sussurro, ainda mais claro do que o anterior. Eu também te amo. Dessa vez, a médica estava presente, e naquele momento, ela parou de olhar para os aparelhos e fixou os olhos nela. Ana, se você está me ouvindo, pisque uma vez. Os segundos pareceram eternos, mas então, como se puxando do fundo de um mar profundo, a pálpebra direita se fechou e abriu. A médica recuou e, quase sem respirar, murmurou: meu Deus! Era o começo do impossível se tornar realidade. Foi decretado o início do que chamam de retorno gradual da consciência. Mas para mim não era um termo técnico. Era minha esposa voltando, minha parceira atravessando as trevas para me reencontrar. Os próximos dias foram de progresso lento, mas firme. Movimentos leves nos dedos, pequenas tentativas de vocalização. E então, um momento que ficou marcado na minha alma para sempre. Eu cheguei no quarto com uma rosa azul, sua favorita. Encostei na ponta do seu nariz e brinquei. Se sentir o cheiro, sorria.
pela primeira vez em todos aqueles meses, ela sorriu. Não era largo, não era firme, mas era inconfundível. Um canto da boca se curvando, cheio de esforço, mas também de amor. Eu me ajoelhei ali mesmo, aos prantos. Um choro que não era de tristeza nem de alívio. Era de admiração. Porque ninguém, absolutamente ninguém, entenderia a força de uma mulher como Ana até ver o que eu estava vendo. O hospital inteiro ficou sabendo. Enfermeiros batiam na porta só para espiar. Os médicos, antisséticos, começaram a usar termos como recuperação espontânea incomum. Mas para mim, não era espontâneo. Era resultado de uma conexão que nem a medicina conseguia explicar. Era o poder do amor, da presença, da fé. E mesmo diante do desconhecido, eu sabia, ela estava voltando para mim. Os dias que seguiram o sorriso de Ana foram como ver o sol nascendo lentamente depois de uma noite eterna. Não foi um milagre instantâneo. Não foi como nos filmes em que tudo volta ao normal com um piscar de olhos. Foi um processo. Cada piscada dela, cada dedo que se movia, cada vocalização, mesmo que incompleta, era celebrada como uma vitória monumental. E eu estava ali, todos os dias do lado dela, porque entendi que o que a fazia continuar não eram apenas os tratamentos, nem os aparelhos. Era a certeza de que havia alguém esperando por ela. Alguém chamando seu nome todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro achava que ela não podia mais ouvir. Meses depois, Ana já conseguia falar frases curtas, olhar nos olhos das pessoas com consciência e até apertar minha mão com força. A primeira vez que ela disse o nome da nossa filha novamente foi como assistir à criação de um novo universo. Clara entrou correndo no quarto do hospital e disse, "Mamãe!" E com a voz fraca, mas firme, Ana respondeu, "Minha princesa." O choro de todos ali foi inevitável, porque naquele momento ninguém era médico, enfermeiro ou acompanhante. Todos éramos apenas seres humanos diante de algo que transcendia a lógica. O retorno da vida, do vínculo, do amor. Hoje, Ana ainda está em reabilitação, reaprendendo algumas funções motoras e trabalhando sua fala com fonoaudiólogos. Mas ela está aqui, está comigo. E quando olho para trás, para tudo que vivemos, sei que aquela noite em que ela murmurou meu nome pela primeira vez, após meses em coma, foi o início da maior história que já vivemos juntos. Não foi o fim, foi um recomeço. Um daqueles que só quem passou pelo Vale da Sombra entende o verdadeiro valor da luz. Se você ficou tocado por essa história, comente aqui embaixo qual parte mais mexeu com você. Me diga de que cidade e estado você nos assiste. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, compartilhe esse vídeo agora. Porque às vezes, um único nome sussurrado no silêncio pode ser o fio que resgata alguém da escuridão. Se inscreva no canal para mais histórias reais que tocam a alma. Até a próxima.